galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Galera, o vídeo de hoje já pode deixar um like aí no começo do vídeo, se inscrever no canal e pode compartilhar esse vídeo com o planeta. Galera, o vídeo de hoje é referente à caixinha de pergunta que eu coloquei no meu Instagram, que a galera perguntou sobre o mundo offshore, sobre o mundo do mergulho, as curiosidades que a galera tem. Então eu vou trazer esse vídeo de hoje respondendo as caixinhas de pergunta. Eu separei aqui 21 perguntinhas da galera e já fiz um vídeo anterior matando a curiosidade da galera como faz para entrar no mundo offshore, e hoje eu vou estar respondendo as dúvidas e curiosidades da galera. A primeira dúvida que eu tenho aqui é do Júlio César. Ele mandou perguntando o seguinte: Rômulo, se a roupa de mergulho furar, o que acontece? Qual o procedimento? Se entrar água? Galera, na verdade a nossa roupa ela não é seca, ela entra água. Ainda que ela mantenha bem a temperatura do corpo, ela entra água sim. Então pode furar, pode rasgar, que a água vai estar ali do mesmo jeito, nada vai influenciar, beleza? Vamos para a segunda pergunta aqui. Galera, a segunda pergunta aqui é do Ítalo, um brother que trabalhou comigo lá em Santos há mais de 10 anos atrás no mergulho, e ele está perguntando se eu lembro do incidente, do incidente não, né? Do ocorrido lá em Santos, que um amigo nosso que estava no mergulho deu-lhe um socão no outro mergulhador lá por conta dessa parada aí. Deu maior causada. É maior história. Eu acho que isso aí dá até um vídeo, mano. É mó doideira. Eu vou pensar se eu faço vídeo referente a esse episódio aí. A pergunta do Diego, ele faz o seguinte: Rômulo, você já pegou tempestade em alto mar? E ainda perguntou se dá muito medo. Então, na verdade, quando você está em plataforma, você não sente medo de tempestade porque são estruturas imensas. Então o mar indifere um pouco para as unidades de plataforma. Igual eu estava agora numa FPSO, bateu essa tempestade que chegou aí, vento de mais de 100 km por hora, e o máximo que a FPSO fazia era isso aqui, ó. Um pequeno balanço, que não tem como amedrontar ninguém. E quando você está em embarcações menores, operando com mergulho, eles recebem vários alertas da costa que está vindo tempestade, que o mar vai virar, então todos os barcos vão para a área abrigada. Então, muito raro você pegar um mar bolado estando numa embarcação pequena, porque todo mundo respeita os avisos e ó, pica a mula. Aí tem a outra pergunta aqui que é do Cauê. Cauê perguntando como é a rotina de alimentação. Cara, numa plataforma, numa embarcação, geralmente as alimentações são de 3 em 3 horas, tá? Tem o café da manhã, depois tem o almoço, depois tem outro café, depois tem a janta, depois tem outro café, depois tem a ceia, e geralmente de 3 em 3 horas. Só que no mergulho a gente não consegue se alimentar de 3 em 3 horas. Quando tá rolando o mergulho, a operação de mergulho, a gente não tem como parar uma operação de mergulho para ir lanchar, para ir comer. Porque, meu irmão, o mergulho ali tem o tempo de mergulho, tem tabela a ser cumprida e não pode ficar parando para comer, a menos café da manhã antes de trabalhar, ok. Vai trabalhar o das 9 da manhã não rola, que é a hora que o mergulho está paulando. Meio-dia a gente para almoçar, 1h30 de almoço. Volta, não para lanchar o café da tarde e depois já sai do serviço e vai jantar. Aí a gente tem 12 horas de descanso, aí tem refeição de 3 em 3 horas, você vai participar da alimentação que você tiver vontade, entendeu? É dessa maneira. Agora vamos para outra pergunta. Matheus e Gabriel tiveram a mesma curiosidade. Quero trabalhar offshore, qual curso você indica? Cara, na verdade, não só para o mundo offshore. Qualquer curso que você vai fazer, eu indico que você tenha pelo menos uma afinidade ou alguma coisa que você goste. Porque, cara, esse lance de trabalhar offshore, a parada, meu irmão, não é um mar de rosas, não. Então, se você já trabalhar numa parada que é meio complicada, trabalhar embarcado é tenso. Com uma parada que você não gosta, meu irmão, é ossada. Então, o ideal é fazer alguma coisa que você goste, primeiro. E se tiver que trabalhar embarcado, velho, tem várias profissões que trabalham embarcado. Colocar na internet aí profissões que trabalham embarcado, que trabalham offshore, tem várias. Agora a pergunta do Patrick. O Patrick perguntou como faz para ir no banheiro quando está mergulhando. Cara, o nosso banheiro é a nossa roupa. Se a gente mijar, vai ficar ali na nossa roupa. A gente evita ao máximo mijar na roupa, porque depois fica um cheiro horrível, fica, meu irmão, cheiro no corpo todo. Porque o xixi vai... Quando se trabalha em água muito fria,
O nosso corpo ele tem uma defesa do próprio organismo, que é querer fazer xixi toda hora para aquecer. Então a gente acaba mijando muito. Quando é água muito fria, eu trabalhei em usina hidrelétrica, que a água é congelante. Então mesmo você não querendo, tu acaba mijando na roupa, depois tem que lavar, ensaboar e tal, não sei o que. Mas quando a água está numa temperatura normal, para quente, a gente evita ao máximo fazer isso, porque realmente a roupa fica com cheiro horrível. E geralmente nem toda empresa você mergulha com a sua roupa de mergulho sempre. Você vai pegar aquele embarque uma roupa, depois vai vir outro embarque, outro mergulhador e vai usar a roupa e assim sucessivamente. Então a gente evita ao máximo mijar na roupa, porque não é legal, o outro amigo vai usar também. E é isso. Mas quando é a nossa roupa e a gente tá numa água muito gelada, meio que se torna rotina. Tu até acostuma com isso. Porque assim que tu mija é gostosão, dá aquela aquecida momentânea. O Arthur, meu camarada, fez uma pergunta aqui. Rômulo, quanto tempo dura um cilindro de oxigênio? Então, galera, muita gente tem esse hábito de falar cilindro de oxigênio, só que a gente não mergulha com cilindro de oxigênio. O que tem dentro do nosso cilindro de mergulho é ar comprimido, é o mesmo ar que você está respirando aqui, tem dentro do cilindro. Então, isso ali não é oxigênio. Oxigênio é O2 puro, ali é ar comprimido. E esse ar comprimido a gente não fica usando. Esse ar comprimido, ele está ali como emergência. Se porventura nosso ar parar de vir lá de cima da superfície, que vem através de um monte de mangueira, tem vários compressores lá em cima, se parar o compressor ainda tem cilindros de emergência que vem lá de cima e joga ar dentro dessa mangueira para vir para o nosso capacete. Se ruim de tudo, deu ruim no compressor, deu ruim nesse sistema lá de cima, e a gente precisa usar essa emergência, a gente tem uma autonomia aí de 10 a 20 minutos, dependendo da respiração e dependendo da situação. Não dura muito tempo não, porque o capacete ele consome muito ar. Mas essa média aí, eu acho, nem me recordo o tempo da autonomia do cilindro de emergência, mas é nessa faixa. Agora uma curiosidade aqui que foram de 3 pessoas, que foi da Fernanda, do João e do Felipe. Os 3 têm a mesma curiosidade, como faz para não sentir frio lá embaixo? Tem roupa especial? Então, a gente usa roupa de neoprene, que é a roupa normal do mergulho, e essa roupa, ela segura muito a temperatura do corpo. Assim que a gente entra na água, dá um choquezinho, que é ruim, que a água vai entrando, entra aquele contato inicial com a água quando ela está gelada é ruim, é desconfortável, mas assim que a água entra, ela não fica se movimentando dentro da roupa. Aquela água que entrou fica, o teu corpo aquece ali e mantém a temperatura do corpo. Então, só é desconfortável quando a água está muito gelada. Aí não dá conta a roupa não. Tanto é que eu trabalhei em hidrelétrica, que agora é muito fria, a gente ia colocar 2 roupas de mergulho. Então a gente trabalhava meio que robótico, porque a roupa vai tirando um pouco a movimentação. Mas em água de temperatura normal, a roupa de mergulho dá uma segurada maneira, ainda mais porque você está trabalhando, fazendo força, então acaba ficando confortável. Aí no mergulho costuma ter o bellman, que é o cara que fica no sinete enquanto o outro está indo trabalhar. Esse que fica mais parado, ele sente um pouco mais de frio, porque ele não está se movimentando e não está exercitando. Então o bellman acaba sofrendo mais. A pergunta do Edu aqui, perguntando quanto custa um curso de mergulho e quanto tempo leva para ele trabalhar. Cara, um curso de mergulho hoje deve... Eu respondi isso no vídeo anterior. Eu não tenho certeza do valor do preço de um curso de mergulho hoje. Mas ouvi falar que está na faixa dos 5 a 6 mil reais. Na época que eu fiz, em 2008, estava 3 mil reais. E quanto tempo leva para você começar a trabalhar? Esse curso aí, na minha época, levava 2 meses e meio ou 3, não me recordo. Hoje em dia eu não sei quanto tempo demora. E para você começar a trabalhar, fez o curso de mergulho, você já está apto para mergulhar. Só que você tendo só o curso de mergulho, é complicado arrumar serviço, porque ninguém vai te pagar só para mergulhar. Você tem que saber fazer alguma coisa lá. Aí tem que começar a fazer montagem e manutenção subaquática, corte e solda subaquático, e se qualificando no mercado, ganhando experiência em empresas pequenas, para tentar chegar numa empresa maior. Um xará meu aqui, Rômulo, perguntando se é muito difícil conseguir vaga na área offshore, na área do mergulho, e se tiver um QI, se ajuda. Rômulo, qualquer serviço bom, o ideal é que você tenha um QI, porque vagas boas não ficam boiando por aí.
E como se trata de vaga boa, claro que a empresa que está contratando vai pedir uma indicação que já tem um ponto de que positivo sobre aquele profissional. E tipo assim, não adianta você também só ter o QI, tá? O ideal é que você já tenha adquirido experiência em empresas menores, porque as empresas grandes, além do QI, vai exigir que o profissional tenha uma mínima experiência. A Jaqueline fez uma pergunta aqui parecida com a do amigo lá: quanto tempo dura o oxigênio lá embaixo e qual a sensação de estar lá embaixo. Então vou responder referente à sensação, que eu ainda não respondi. Cara, quando a gente está lá embaixo, você vê o quão pequeno a gente é. Irmão, imensidão de mar. A gente trabalha perto de estruturas imensas. Às vezes eu tô aqui como bellman, o mergulhador tá indo lá na estrutura, tu vê aquele pontinho batendo perna perto de uma estrutura gigantesca, passa uns peixes, meu irmão, maior do que você do teu lado. Cara, é fascinante. Ali é a maior recompensa do mergulhador, é estar naquele cenário, é estar naquele ambiente. Agora, o que eu sinto, tem coisa que é inexplicável, é só vivendo mesmo. Matheus pergunta: Rômulo, qual a profundidade você mergulha no seu dia a dia e qual a sua atividade? Então, velho, geralmente a gente fica na faixa dos 20 a 30 metros, a maioria dos serviços em plataforma é nessa faixa de profundidade, tá? Porque trabalhar muito raso é ruim, porque tem a variação de maré, é horrível trabalhar, e muito fundo ali, a tabela de mergulho não permite a gente ficar muito tempo. Então a maioria dos serviços que a gente desce para fazer ali é na faixa dos 20 a 30 metros, fica por aí. E quanto ao que eu faço lá embaixo, cara, é um mundo muito grande de opções para fazer lá embaixo. A gente trabalha com corte, com solda, com movimentação de tubo, de carga. A gente amarra troço para puxar de um lado para o outro, a gente conecta tubo, a gente raspa, a gente limpa. Cara, é muito troço para fazer. Inspeção, filmar, reparo. Tem muita coisa, velho. Agora inventaram uma tinta que pinta debaixo d'água para reparar, lixa. E tem muita coisa, velho. Se eu ficar aqui falando, vou ficar a vida inteira. Mas é uma infinidade de serviços que tem debaixo d'água. Vamos para a próxima aqui. Felipe pergunta se eu já lutei com tubarão. Aqui, ó. Marca de uma luta com tubarão. Brincadeira. Galera, nunca lutei com tubarão. Se eu tivesse lutado, provavelmente eu não estaria aqui para fazer esse vídeo para vocês hoje. Já vi tubarão? Claro que eu já vi tubarão, trabalhei muito no Nordeste, lá tubarão é comum, dá medo, dá medo. Já vi tubarão até aqui na Baía de Guanabara, aqui dá mais medo ainda, porque a água é escura, tu vê ele perto e depois ele some. Em água clara é tranquilo que tu tá vendo ele o tempo todo, só que a gente é uma figura muito sinistra pro tubarão. A gente tem um capacete que solta borbolha, que faz barulho, que tem uma mangueira que vem pra gente, então ele passa ali de curioso, só que ele vê que a gente é uma parada meio doida e não se mete com a gente, ou nunca ouvi um relato dele já ter atacado um mergulhador profissional. Então isso tranquiliza a gente um pouco. Aí o pessoal pergunta: Romo, mas você trabalha com mergulho, tem tubarão? Cara, eu trabalho no mar. Se não tiver tubarão no mar, onde ele vai estar? No mato? Não, é lá que ele fica e tem tubarão sim. Só que ele não se mete com a gente não, graças a Deus. João pergunta aqui como funciona uma solda debaixo d'água. Então, João, na verdade a gente trabalha com eletrodos que eles são revestidos impermeável e a gente trabalha injetando oxigênio ali, entra muito oxigênio, é onde permite a explosão ali e acontecer todo o mecanismo da solda. É muito interessante, é muito fascinante a solda submersa, mas é uma parada muito louca, velho, muito maneiro. Vamos para a próxima pergunta. José pergunta aqui: até que profundidade você mergulha? A minha qualificação é mergulho até 50 metros. Todo mergulhador raso pode ir até 50 metros. Ué, Roma, mas por que só até 50 metros? Porque a gente não mergulha com mistura gasosa. A partir dos 50 metros, você começa a respirar outros gases. E o nosso mergulho não inclui essas outras misturas. Aí entra o mergulho profundo, que por hora também está parado, não está tendo mergulho profundo. E o mergulho profundo ia até 300 metros de profundidade. Por que, Romulo, até 300 metros de profundidade? Porque tem uma norma, uma lei ou alguma coisa lá que passou de 300 metros, a contratante tem que pagar dobrado aquele mergulho. E o mergulhador profundo já ganhava um dinheiro maneiro e se tivesse que passar de 300 metros,
dobrava aquele valor. Então não era vantajoso ou lucrativo botar o mergulho para mais de 300 metros. Então todo o serviço ficava até os 300 metros, que não está rolando mais por enquanto. Gabriel e Matheus perguntam aqui como faz para entrar no ramo. Cara, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e se eu lembrar no primeiro comentário do vídeo que eu fiz mostrando o passo a passo para entrar na profissão, e o vídeo ficou completaço. Então só clicar nesse link aí que vocês vão ficar cientes de como entrar para a profissão. Giovanni e Felipe fizeram a pergunta bem parecida. Eu já até respondi até que profundidade pode mergulhar e como é respirar dentro do capacete. Cara, eu poderia dizer que respirar dentro de um capacete é como você estivesse respirando com a máscara de Covid. O ar não vem totalmente livre igual a gente aqui, mas tu faz uma pequena pressão que é para abrir a ventosa do capacete, onde entra o ar e solta, mas praticamente, como a gente já está acostumado, é imperceptível. Mas eu igualaria a respirar com a máscara de Covid. É o ar um pouquinho mais pesado. Tanto é que se tu tiver que fazer força e tal, tu cansa um pouco mais do que o normal, porque tem que ficar dando uma puxadinha de ar um pouco mais forte. Fred, meu camarada, também fez uma pergunta bem parecida, lance de profundidade e qual a temperatura da água. Então, galera, eu já trabalhei em água muito quente. Salvador, meu irmão, a água era tão quente que a gente tinha que ficar abrindo a roupa de mergulho, deixar entrar água, porque a água era muito quente. Como já trabalhei em usina hidrelétrica, que a água é congelante, nem precisava estar fundo. Tem lugar aqui que, de acordo com que tu vai ficando mais fundo, a água vai ficando muito mais fria. Então varia muito de local, de lugar, mas é isso aí. Lá pro Nordeste as águas são mais quentes, pro lado de cá as águas são mais frias. Em Rio a água é geladíssima, ainda mais no inverno, você tá doido. E a última perguntinha é do Henrique, que pergunta: Rômulo, como vocês fazem para descer da plataforma para ir para o mergulho? Então, quando a gente está em plataforma, a gente monta toda uma estrutura com guindaste, com guincho, e esse guincho vai levar tipo um cesto ou um sinete lá para baixo, até encostar na água. Depois que encosta na água, vai levar a gente até próximo à profundidade de serviço. A gente fica dentro desse sinete, faz conta, até 20 metros. Chegou a 20 metros, a gente sai vai para o trabalho, fica aqui trabalhando, faz conta, nessa plaquinha aqui, fazendo a manutenção, e o outro mergulhador fica aqui, soltando a mangueira daquele, quando ele vai retornar, enrolar a mangueira do que está vindo, ou se precisar de uma emergência, esse aqui vai lá, ou se precisar de dois lá para fazer o serviço, esse aqui recebe autorização para ir lá também, e assim funciona. Acabou o serviço, os dois entram nesse cesto, e a superfície recolhe através desse guindaste, desse guincho, e volta lá para cima. Mas também tem muito mergulho em plataforma que você fica no barco de mergulho. O barco de mergulho encosta do lado da plataforma, tem esse mesmo sistema de descer o sinete lá para baixo, faz o serviço, volta, o barco desencosta, vai para outra unidade e assim vai sendo feito. E acho que é isso, galera. Acho que eu devo ter respondido a todas as perguntinhas aí. Se eu não respondi, pode deixar os comentários aqui que vai ter mais vídeos sobre mergulho. Espero que vocês tenham gostado. Se não deixou um comentário, deixa qualquer comentário aí, um ponto, uma vírgula, uma curiosidade, uma dúvida, um elogio, uma crítica, que ajuda também no engajamento desse vídeo aí. Acho que é isso, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Valeu, tchau e fui!